Olá, irmãos! Na lição passada, nós estudamos os 6 aspectos da unidade utilizando o texto de Efésios 4. Hoje nós vamos ao 7º ponto. O tema de hoje é o papel da família na preservação da unidade da igreja. E como nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, iremos trabalhar a unidade da igreja na família. Deus é a fonte fundamental da unidade espiritual. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No versículo 6 ele finaliza da seguinte forma: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto mostra a nossa dependência em relação a Deus. Ele mostra um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mostra que sem Ele a gente não pode fazer nada. Este Deus e Pai quer ter comunhão com seus filhos. Se a gente pegar o exemplo de Adão, ele convivia naturalmente com Deus e todos os seus atributos. Deus, o Pai, ele era um só com o homem e com a mulher. Ali havia uma relação de transparência, de felicidade, até que o pecado veio e quebrou essa unidade. Consequentemente, Deus entregou seu próprio Filho para morrer por causa dos nossos pecados. Isso revela o quanto Deus ele quer se relacionar conosco como um Pai. O que a gente precisa entender é que somos filhos de um mesmo Pai. Somos todos irmãos e pertencemos à mesma família. E nesta família, todos são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. A família e a igreja local são instituições que foram criadas por Deus. A família tem o objetivo de preservar e desenvolver social, moral e eticamente todo ser humano. A igreja local visa educar espiritualmente o homem segundo a proclamação do Evangelho. Sem a família, a igreja não funciona. Não podemos ignorar a importância da igreja junto à família, porque a saúde da igreja está diretamente ligada ao bem-estar, tanto moral como espiritual da família. Sempre vai ter pessoas e famílias que não vão estar bem espiritualmente nem moralmente, e o nosso papel como igreja é ajudar essas pessoas, certo? Só que quando a gente fala de famílias arruinadas espiritualmente, isso causa um impacto muito maior, na igreja, porque ela perde a autoridade que ela tem, ela perde a condição que ela tem de acolher aqueles que não conhecem a Cristo, porque a igreja é um reflexo da nossa família. A gente consegue entender melhor isso utilizando o texto de Mateus, no capítulo 12, do versículo 22 ao 28. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Uma família arruinada espiritualmente é uma família dividida, onde cada pessoa tem uma visão diferente, onde o marido e a esposa já não conseguem mais se entender, onde pais e filhos vivem em uma relação conflituosa, E quando se trata de famílias dentro da igreja, por mais que a pessoa tente esconder isso, essa relação conflituosa dentro de casa, na família, essa divisão da família, ela prejudica a saúde espiritual da nossa igreja, Por isso que quando a gente vê esse texto, Jesus está falando aqui sobre reinos divididos, não tem como subsistir, é exatamente isso, porque se a nossa família ela briga entre si, ela se destrói. Isso acaba impactando de forma muito grande a nossa igreja, e acaba destruindo também a nossa igreja. Outro texto que nos ajuda a entender bem isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, e diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma função nobre.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. No versículo 4 ele diz o seguinte: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderia cuidar da igreja de Deus? Esse texto ele nos ajuda a entender que se eu não consigo cuidar da minha família, se não tenho condições de governar a minha família, que é a palavra que ele usa aqui, eu não tenho como cuidar da igreja de Deus, porque se eu não trato, se eu não resolvo as coisas dentro de casa, se não há essa harmonia, apesar de que sempre vai ter problema, alguma dificuldade ou outra, mas se eu não consigo cuidar da minha família de forma espiritual, até mesmo moral, não tem como eu cuidar de alguém que está começando agora a caminhar com Cristo, sabe? Porque da mesma maneira que eu acabo atrapalhando e prejudicando e preciso me responsabilizar pela minha própria família, assim também com aquela pessoa que está conhecendo Cristo agora, sabe? E da mesma forma que eu prejudico em casa, na minha família, eu prejudico a igreja. Então, além das atividades que nós realizamos na nossa igreja, que é o lugar onde nos reunimos, se a gente fizer reuniões em nossas casas para cultuar a Deus e convidar nossos vizinhos, nossos amigos, por exemplo, a gente está expandindo a igreja, porque ela está sendo representada em outros lugares. Então, a sua casa passa a ser a representação da igreja, nesse bairro, nessa cidade. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a Igreja de Cristo ela não está presa a espaços físicos, mas quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, seja na nossa casa ou em qualquer outro lugar, nós estamos expandindo, levando, representando ali também a Igreja de Cristo. A etimologia da palavra igreja nos ajuda a perceber a natureza humana do corpo de Cristo. Pegando como exemplo esses dois textos, de Mateus 18, versículo 17 e Atos capítulo 15, no versículo 4, eles expressam a palavra igreja de forma eclésia, que significa reunião de pessoas, de um povo ou assembleia em nome do Senhor Jesus. Nesse caso, a gente consegue entender que a natureza da igreja, a natureza do corpo de Cristo é humana, porque a sua composição, a sua constituição é feita de pessoas. Então, se a natureza da igreja é humana, a natureza do corpo de Cristo é humana, então ela entra numa dimensão relacional, porque onde há pessoas, há relacionamentos. A própria Trindade nos revela um Deus relacional. Então, a igreja, as pessoas, elas se relacionam de forma comunitária, de forma intensa, de forma espontânea, exatamente por causa da forma como a Trindade se relaciona. Esses textos, eles deixam bem claro aí como é que a Trindade se relaciona. No primeiro texto, mostra de forma bem clara, a Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho aparecendo, e como eles se relacionam ali. No segundo texto, a gente consegue perceber também a relação entre o Deus Pai e o Filho, no caso onde Jesus mesmo diz que porque o Pai está trabalhando, ele continua trabalhando. Ele diz que aquilo que o Pai faz é exatamente o que ele faz. Então mostra essa relação entre a Trindade. Então quando a igreja está realmente saudável e ela se relaciona de forma espontânea entre os irmãos, entre os seus membros, ela expressa como a Trindade se relaciona. Então, a maneira como a gente está se relacionando como igreja, como irmãos,
Isso mostra para as pessoas que não conhecem a Cristo como é que Deus se relaciona conosco. Então, se as nossas atitudes são ruins, a gente não consegue se relacionar, tem divisão, há brigas, é exatamente isso que as pessoas vão pensar, não só da gente, mas de Deus, né? Então, por isso o cuidado que a gente deve ter para manter essa unidade. Não há dúvidas que servir a Deus em uma igreja local, juntamente com a sua família, é uma bênção. Para os pais, ver os filhos crescendo e amadurecendo, servindo a Deus, é um motivo de alegria, porque entendem que têm direcionado os seus filhos no caminho correto. Para os filhos, já tem uma relação do exemplo, o padrão que eles vão seguir, né? Então, quando uma criança, o filho percebe a mãe e o pai servindo na igreja, ele começa ali a adquirir hábitos de como ele vai se comportar, de como ele vai falar ali e até mesmo servir. E isso vai impactar, claro, na fé dele. Então, para que esse relacionamento ele continue a abençoar outras vidas, a gente precisa ter alguns princípios firmados. É que essa família não pode ser fechada nela mesma, né? Ela tem que se permitir conhecer novas pessoas, fazer amizade com novas pessoas. Porque geralmente quando a gente está em família, a gente quer ficar só com a família, né? E na igreja isso pode ser prejudicial para a saúde da igreja, porque a gente se fecha ali no nosso grupinho da nossa família e acaba impedindo de ser construídos novos relacionamentos. Não deve haver motivações que desrespeitem a liderança, né? A nossa liderança, outras pessoas. Porque quando a gente está em família, a gente tem um grande poder de influência. Então, tudo aquilo que a gente fala, que a gente comenta, seja sobre a nossa liderança ou com outro irmão, isso pode influenciar essas pessoas a adquirir um certo sentimento negativo ou positivo, né? Então, por isso que a gente deve ter um cuidado muito grande dentro da nossa família sobre aquilo que a gente fala, para acabar não influenciando de forma errada, né? E fazer com que a nossa família tenha motivação ou venha realmente a desrespeitar essa liderança que foi constituída em nossas vidas ou os nossos irmãos. É claro que nem todos têm a sua família na igreja. E o fato de você não ter toda a sua família, né, na igreja não pode ser motivo para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. É importante você entender que você tem uma nova família, né? Você faz parte da família de Deus e que você não está só. E se há alguém que está sozinho na igreja, né, a sua família não está ali, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, né, mas somente ela está participando, aí entra em ação as famílias da igreja, porque essa pessoa vai ser acolhida pelas famílias, né? Por mais que seu pai, a sua mãe não esteja ali, mas ela acaba ganhando um pai, uma mãe, né, irmãos espirituais. E o nosso papel como igreja, o nosso papel como a família dentro da igreja, é exatamente acolher essa pessoa que está sozinha para que ela não se sinta só. Então, a partir de tudo que a gente aprendeu hoje, que a gente possa buscar manter a unidade da nossa igreja e lembrar que a nossa família é um ponto extremamente importante para preservar essa unidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Para finalizar, vamos ver os pontos principais dessa aula. A família é o elemento básico da igreja local. A família tem o privilégio de servir a Deus. A família deve ser acolhedora. Como manter a unidade, a natureza da igreja, relacionamento de Deus e a igreja.